Graça e paz de Jesus ao seu coração, tudo bem com você? Nós estamos começando o programa Vivendo a Bíblia. E isso é muito importante para nós, a palavra de Deus. Toda terça a gente se reúne aqui para falar sobre a Bíblia, para conhecer mais a palavra de Deus, e essa é a minha missão: ensinar toda a vida, beleza, toda a glória que há na palavra de Deus para que você encontre Jesus. Nós estamos na jornada do Evangelho de João. Hoje nós vamos dar o capítulo 9. Então, se você está com a sua Bíblia, pegue-a. É muito bom ter uma Bíblia física, uma Bíblia de papel. Capítulo 9 de João. Se você não está, a gente vai também colocar aqui na tela para você acompanhar conosco. Nós vamos fazer algumas leituras desse capítulo. A primeira leitura agora é do versículo 1 até o versículo 11. Você pode acompanhar comigo. Vamos lá? Diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Que pergunta é essa, hein? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra coisa. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. O personagem que aparece pra gente aqui nessa história é um cego de nascença. Alguém que nasceu sem ver, que nunca viu cores, nunca viu flores, nunca viu o sol, nunca viu estrelas, nunca viu beleza, nunca viu pessoas, nunca viu nada. Não há referência para ele. E muitas coisas para esse homem cego de nascença seriam quase impossíveis de compreender, porque ele poderia sentir o calor do sol, mas saber a dimensão do sol, o tamanho do sol, a beleza do sol, jamais. Ele poderia sentir o perfume das flores, mas a beleza, as cores dela, nunca. Não teria como se ela assim, ela é laranja, ou ela é azul, ela é preta, ela é vermelha. Não tem referências para ele. Ele nasceu sem poder desfrutar de tanta coisa preciosa nesse mundo. E pessoas que nascem assim, elas precisam de ajuda. Elas precisam de alguém que explique para elas como são as coisas. Precisam de alguém que as leve em muitos lugares, pois elas não podem ver. E precisam de total ajuda para fazer as suas coisas. Essa também é a vida de quem nasce cego espiritualmente. Todos nós nascemos com pecado. E a Bíblia diz que nascemos cegos espiritualmente. E precisamos de ajuda de alguém que está vendo, de alguém que os seus olhos veem, que foram abertos por Deus, para que a gente entenda. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas agora, há uma pergunta que vai nortear todo esse ensinamento nosso. Os discípulos fizeram uma pergunta. E não foi uma pergunta do tipo assim, estava andando, de repente deu na cabeça deles, e eles falaram assim: Senhor, olha aquele cego ali. Quem pecou? Foi ele ou a mãe ou os pais dele para ele nascer assim? Gente, é uma pergunta séria. Eles estavam com uma dúvida. E nos tempos de Jesus, os religiosos ensinavam que uma doença, uma deficiência de nascença era uma espécie de castigo. Cegueira, deficiência, paralisia, elas eram deficiências que carregavam um peso da religiosidade. Nós não precisamos ser duros com os discípulos para pensar: poxa, eles foram, não tiveram nenhuma compaixão, foram muito duros com aquele homem. Mas não, meus irmãos, eles foram ensinados assim.
Era o que eles aprenderam a vida toda. Que alguém que nasce com a deficiência, ou ele tinha algum pecado, ou está pagando o pecado dos seus pais. E agora eles estão diante de Jesus. Eles aproveitam a oportunidade para descobrir toda a verdade. Esse encontro de Jesus com o cego acontece ali em Jerusalém. E ali estavam os principais rabinos e ensinadores da palavra. E eram eles que falavam sobre esse ensino. Eles praticamente disseminavam o ensino de que toda pessoa que nasce com uma deficiência carrega uma sentença. Você merece. Você é culpado. Você tem pecado. Ali estavam os principais homens que difundiam esse ensino na época. Que pessoas deficientes carregam uma sentença. Imagine alguém com uma deficiência. Além de carregar o peso físico daquela deficiência, porque não ver é uma tragédia. Não ouvir, não andar. Uma coisa é você não nascer, você perder a visão, outra coisa é você nascer sem visão. E agora eles estão lidando com isso, e as pessoas que tinham deficiência carregavam um peso não só físico, mas emocional e espiritual. Porque acreditavam que tinham culpa de pecado. Irmãos, o pecado é algo pesado para ser carregado. E os discípulos estão fazendo essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo, querendo saber se aquele cego nasceu assim por causa dos seus pais ou por causa deles. Olha só, essa é a pior maneira de se relacionar com Deus. Pois nós pensamos o seguinte, que quando coisas ruins acontecem na nossa vida, é um castigo de Deus e estamos perdidos. E aí nós passaremos a vida toda tentando equilibrar. Bom, se está acontecendo coisas boas, mesmo eu fazendo coisas erradas, mas está acontecendo coisas boas, quer dizer então que Deus, de alguma forma, está se agradando de mim. Agora, se está acontecendo coisas ruins em minha vida e eu estou fazendo coisas ruins, quer dizer então que Deus está revoltado comigo. O que eu preciso fazer para agradar a Deus, para tentar parar essa raiva e essa punição de Deus? Imagine se a gente vivesse dessa forma, na tentativa de agradar a Deus e achar que, bom, se coisas boas estão acontecendo comigo, eu estou merecendo isso. Se coisas ruins estão acontecendo comigo, também eu estou merecendo isso. E no fundo, tudo está centrado em nós. É como se Deus apenas fizesse as coisas correspondendo àquilo que a gente é e o que a gente faz. Nunca sobre aquilo que Deus é e o que Ele faz. E isso, meu irmão, é oposto ao Evangelho, pois o Evangelho é o que Jesus é e o que Ele fez por nós. Nós fomos amados porque Ele é amor. E porque Ele nos amou na cruz, Ele fez isso por nós. Então o que Ele é, o que Ele fez é o que nos transforma. Ok? Então a verdade do Evangelho é totalmente oposta a essa mentira de religiosidade. E isso é um sintoma de religiosidade e é perigosíssimo. E é dessa crença que os discípulos tinham que eles fizeram a pergunta para Jesus. Quem havia pecado, se era o cego ou se eram seus pais. E a simples resposta de Jesus quebra essa teoria, dizendo assim, olha lá, no capítulo 9, versículo 3, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Irmãos, a resposta de Jesus ali era dizendo assim, olha, vocês estão tendo a compreensão errada. Vocês estão tentando colocar a culpa em alguém, achar um culpado. E isso é pesado demais. Fazer com que uma pessoa carregue uma culpa por algo que aconteceu na vida dela. E Jesus falou assim, ele não foi o culpado. Nem ele, nem os seus pais. Ele não nasceu assim por causa de uma culpa dele ou de alguém. No sentido que era uma punição divina, era um castigo de Deus. Não era. E isso é importante, porque nós precisamos entender que o mundo que a gente vive é um mundo caído, afetado pelo pecado. E a Bíblia diz que desde que o pecado entrou no mundo, ele castigou essa terra com espinhos, com ervas daninhas. O mal está aqui. Então nós estamos no mundo mal. E nele acontecem tantas coisas. E nós estamos sujeitos a passar por ela e que elas aconteçam também conosco.
Então Jesus responde que o homem não tem culpa, que seus pais não têm culpa e que ele não está recebendo um castigo divino, nem uma cobrança de Deus. Na verdade, Jesus deixou claro que enfermidades não são resultado de maldições de Deus. Pessoas não são amaldiçoadas porque nascem com enfermidades. Não é isso. Pelo contrário, Jesus olha como uma oportunidade de a glória de Deus se manifestar, de o amor de Deus ser conhecido através daquilo, como uma oportunidade de Deus ser glorificado. Pessoas que são enfermas, elas são amadas por Deus, elas são escolhidas por Deus, elas são desejadas por Deus. E Deus pode transformá-las, Deus pode curá-las, e por meio dela Deus pode revelar sua glória. Contudo, há uma pergunta que o nosso coração sempre faz quando nós enfrentamos enfermidades, tragédia ou alguma doença. A gente pergunta por quê? Essa é uma pergunta que se parece com a dos discípulos, que eles perguntaram assim, por que ele nasceu assim? Porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? Eles estavam colocando a culpa tentando achar um culpado. E às vezes nós também pensamos assim, por que aconteceu isso comigo? Por que eu? Será que eu sou o culpado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E nós tentamos achar que o que passamos foi porque nós merecemos. Nós procuramos resposta, ficamos animados e ali pensamos que por ter feito algo de errado, nós merecemos receber aquilo. Apenas ouça a resposta que Jesus deu. Isso aconteceu para que o poder de Deus fosse revelado, manifestasse nele. Então, sabe o que Jesus está querendo dizer? Que na nossa fraqueza, a glória dele pode ser vista, a força dele pode ser vista. Que quando nós enfrentamos uma enfermidade e nos sentimos insuficientes, o poder dele pode ser manifestado. Há um caminho livre para que ele possa ser o nosso poder. Há um caminho livre para que ele possa curar. Há um caminho livre para que a glória dele, para que o amor dele, para que a graça dele possa agir soberanamente. Então, não carregue esse fardo de culpa achando, poxa, eu estou passando uma luta, eu estou enfrentando sofrimento. Será que eu sou culpado? O que eu fiz para merecer? Por que eu? Saiba, essas coisas podem ser um motivo para a glória de Deus. Pode ser uma porta que Deus está abrindo para uma bênção tão grande. De uma cicatriz, a cura de Deus. Daquilo que pareceu ser um veneno, um antídoto. Daquilo que foi depositado sobre nós, pesadamente como culpa e ódio, o amor de Deus. E há um convite de Jesus para você essa manhã. O convite de Jesus para você hoje é você se render a sua vida para Ele, para viver o que Ele tem para você. Você receberá verdadeiramente o que merece. E o que você merece é o que Jesus fez na cruz, que na cruz Ele trocou no nosso lugar. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a morte, nós merecíamos o castigo. Mas Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele tomou sobre si o nosso pecado, o nosso castigo e levou sobre si. E agora Ele deu a sua bênção, Ele deu aquilo que a gente, por sua graça, merece, que é o perdão, salvação. Olhe para a cruz. Na cruz nós vemos que Ele estava levando sobre si o que nós merecíamos. Mas Ele está dando agora o que Ele merecia para nós, para que nossa vida fizesse sentido. É isso que você merece de Jesus. Porque por você confiar em Jesus, você pode hoje viver restauração. Você pode receber perdão. Você pode receber graça de Deus. Entender o motivo do nosso sofrimento nos livra de viver por qualquer motivo, ou desistir por qualquer motivo, desculpa. Desistir por qualquer motivo. Mas entender que há um motivo. A glória de Deus pode ser vista. Vamos continuar a leitura. Ali o versículo 4 e 5, nós lemos, eu quero mostrar para você, ele está dizendo agora. Jesus dizendo, devemos cumprir logo a tarefa que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus faz um comparativo aqui, que das obras de Deus com a luz e a noite, ou com o dia e a noite. E a noite, ela não foi feita para trabalhar, né? Ele está falando de uma época que a noite, por não haver luz nem condições, ela era feita para as pessoas ir embora. Chegava ao escurecer, era a hora do trabalhador voltar para sua casa. O trabalho era feito de dia. E a comparação de Jesus aqui, ao se referir como a luz do mundo, ele está querendo dizer o seguinte, olha só, a graça de Deus está disponível enquanto é dia, ou seja, enquanto ainda você está em vida. Você tem graça de Deus até o último suspiro da sua vida. Mas depois vem a noite.
Depois vem o encontro com Deus, o julgamento. Nós temos graça de Deus até o dia do grande julgamento. Até antes de estarmos diante de Deus para ser julgado. Nós temos graça de Deus. Mas a partir do momento que chegar a morte, a partir dali, já não é a hora mais de trabalhar por isso. Não tem como nós alcançar mais ninguém. Pois ali chegou o tempo do quê? Da noite. Acabou. Acabou o horário de trabalho, não há mais o que fazer. Tempo encerrado. Então Jesus está dizendo, olha só, eu tenho um tempo nessa terra. Jesus viveu 33 anos aqui nesse mundo. Vai chegar a hora que eu vou ter que ir embora, vai chegar a hora da noite, vai chegar a hora que acabará o trabalho. E eu preciso trabalhar cumprindo a tarefa, a missão que me foi dada. Foi dada a vocês também como discípulos. Então Jesus está mostrando para nós que hoje é o dia de salvação. Hoje é uma oportunidade que Deus nos dá. Hoje é o dia que o Espírito Santo faz um convite para nós. Um dia que Deus pode abrir os nossos olhos para ver que Ele é a luz do mundo, que Ele é a salvação, que é por meio dele que a gente consegue ver Deus. Sabe, porque muitas pessoas estão na escuridão. E elas não conseguem ver a beleza de Deus, não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem ver a Deus. É necessário que seus olhos se abram. E a nossa missão é seguir Jesus, abrindo os olhos, o entendimento das pessoas, mostrando a verdade, mostrando Cristo como a glória de Deus, como a beleza de Deus, como a salvação de Deus. Essa é a missão que nós temos. O versículo 6 e 7 diz assim: Depois disso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Ao curar esse homem dessa forma, Jesus mostrou sua autoridade sobre tudo. Sua autoridade sobre a enfermidade, sua autoridade sobre o ensino errado, pois aqueles homens estavam ensinando que era castigo, sua autoridade sobre o castigo, sua autoridade sobre o pecado, sua autoridade sobre o mal. Jesus tem toda a autoridade. Mas olha só como Jesus cura aquele homem. Ele joga saliva no chão, no barro, pega aquele barro, coloca nos olhos do homem e diz: vai lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e agora está curado daquela enfermidade. Olha só, não havia nada de milagroso na saliva, no cuspe ali de Jesus. Nada de milagroso. Como também não havia nada de milagroso no tanque de Siloé, nas águas. Mas por que Jesus cura dessa forma? Nós podemos entender duas coisas. A primeira, ele está usando recursos naturais. Usando a saliva, usando o barro. Porque o barro é a principal matéria-prima do que nós somos feitos. Nós somos feitos do barro. Algo natural para curar. Jesus pode usar as coisas naturais para curar. Jesus curou muitos cegos. Às vezes, ele curava instantaneamente com uma palavra. Milagrosamente. Mas aqui ele está curando o homem num processo. Falando assim, ó, você vai ser untado, você vai usar o barro, agora você vai lá lavar-se. E ele foi em etapas. E aí foi curado. Então essa é a primeira verdade. Jesus pode curar a gente milagrosamente, num instante, mas ele pode curar a gente também no processo. Ele pode usar as coisas naturais, como ele pode usar as coisas sobrenaturais. Ele pode usar um servo de Deus, mas ele pode usar um médico, um fisioterapeuta, um dentista para nos curar. Ele pode usar uma medicação, mas ele pode usar uma oração. Deus usa tudo para tudo que ele deseja fazer. Então ele pode usar coisas normais para usar para curar a gente. Mas todos esses atos estão baseados na nossa fé. Diz que o homem creu. E ele foi cego para aquele tanque. Ao lavar-se em obediência ao que Jesus havia dito, pois ele creu, ele enxergou. Então, sabe também onde está o milagre? Na nossa obediência em crer. Jesus falava assim para você: vá fazer um exame, vá fazer tal coisa. Se atente para isso. É o meio natural que ele está usando para a gente ir, mas ele deseja nos transformar, nos curar. Então confie, Jesus pode te curar agora, mas ele pode te curar no processo. E no processo ele te transforma também. No processo ele trata coisas em nós. Há pessoas que foram curadas instantaneamente de uma cegueira, mas as pessoas que fizeram tratamento de surdez, Deus já abriu o ouvido de surdos, mas também a tratou. Então nós nunca podemos duvidar do poder de Deus. Uma das coisas mais complicadas que eu vejo é a gente duvidando do poder de Deus. Uma vez eu vi um homem orar para uma pessoa e se eu vi, tá? Essa pessoa emagreceu. Pum. E eu não acreditava naquilo. E
as pessoas começaram a zombar daquele homem, tipo assim, o pastor que pregou. Olha que cara, que charlatão, falar que ora e as pessoas emagrecem. E eu vi uma pessoa emagrecer. Eu falei, cara, tudo bem você fazer algum tipo de questionamento, mas então quer dizer que Deus não pode curar uma pessoa dessa forma? Que talvez por ela ter uma obesidade, por alguma disfunção genética no seu corpo? Você está duvidando do poder de Deus? Nós podemos duvidar dos homens, mas duvidar que Deus não pode curar assim? Você poderia dizer assim, cara, eu não acredito naquele homem, mas jamais duvidaria que Deus pode curar uma pessoa assim. É igual, é o que vai acontecer com a sequência da história. Os fariseus vão duvidar de Jesus, vão duvidar da cura, e o homem está vendo. Gente, nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide que Jesus possa fazer do jeito que você nem espera. Imagina só, Jesus fizesse hoje, cuspe, um barro e fazer alguém lavar os olhos. Fala pra mim, o que ele ia ser chamado? Se nós não tivéssemos uma revelação, nós seríamos os principais, porque hoje todo mundo é crítico, aí é pra rede social, Tem um certo homem chamado Jesus, que charlatão, que falso mestre, que enganador. Eu vi cuspir no chão, fazer o barro e fazer a pessoa ir lá lavar o olho. Nós não reduza Jesus ao que você acredita. Não reduza Jesus a dogmas de homens, a opiniões humanas. Ele é muito maior que isso. Ele é todo poderoso. Ele pode curar, pode salvar, ele pode fazer o que quiser. E ele age conforme a sua palavra, mas nunca duvide. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, uma outra leitura. No versículo de número 18 em diante. Os fariseus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como pôde ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois eles haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele curou? Eu já disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Aqui o homem ficou bravo. Então eles o insultaram e disseram, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Eles se referindo a Jesus, colocando Moisés acima de Jesus, esses fariseus. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos, vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar-nos? Então o expulsaram da sinagoga. Olha só, os fariseus não quiseram crer, começaram a interrogar aquele cego, começaram pelos seus pais, dizendo, como que ele está vendo? Os pais, com medo daqueles homens, disseram, pergunte a ele, já tem idade suficiente, já é maior de idade, ele pode responder por si só. E aquele homem responde, eu fui curado. Vocês não querem acreditar. Vocês não querem acreditar porque vocês não querem dar a glória a Jesus. Então eles não queriam dar a glória a Jesus. Eles não queriam reconhecer que Jesus era Deus, o Cristo. Eles não queriam desconstruir tudo aquilo que eles haviam construído como ensino. Eles estavam ensinando as pessoas que pecadores, como aquele homem, nascem assim. Precisam nascer assim, é um castigo de Deus. Então vem Jesus e desconstrói isso graciosamente. Pois Jesus desconstrói dogmas humanos, religiosos. Ele vem trazendo a verdade de Deus e o coração de Deus. Aqueles homens se enfurecem e expulsam o cego da sinagoga. Olha que coisa mais absurda.
Em nenhum momento aquele cego está feliz, porque ele está curado. Aquele cego que nunca viu, agora está vendo. Ele está maravilhado com tudo que vê. E sabe o que está acontecendo? Os homens estão revoltados, estão questionando, estão sendo aqueles inquisitores. Colocaram, para eles, era melhor o homem estar cego do que vendo. Eles estão colocando barreiras. Gente, não há celebração, eles estão colocando punição. E isso é o que mais afasta pessoas de Deus. Gente colocando medo e não alegria de servir Jesus. Não de cantar, dizer assim, meus olhos eram cegos, agora eu vi. Você não sabe o que eu vi. Você não sabe o que meus olhos viram, você não sabe o que Deus mostrou pra mim. Mas tem gente que fala assim, não, você não pode ver, trata o outro. É mais pelo medo, ó. Ou você faz ou você vai ser punido. É mais no tratamento da dor do que do prazer. Querem mostrar Deus como punitivo, não como uma alegria, um prazer de servi-lo. Jesus é precioso demais. É muito maior do que nós imaginamos. É muito prazeroso do que qualquer outra coisa desse mundo. Há muito mais alegria nele do que medo. Há muito mais amor nele do que punição. Você precisa conhecer o coração de Jesus. Só que esses homens estavam afastando as pessoas de Jesus. Eles queriam que elas continuassem cegas. E na verdade, eles eram cegos, pois não queriam ver. E Jesus agora vai começar a tratar as coisas nos versículos finais, que eles são importantes para nós. Olha só agora o versículo de 35 em diante. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que verem se tornarem cegos. Olha só o que Jesus está dizendo. Aquele homem que estivera cego foi ao tanque de Siloé, se lavou. Mas depois que ele começou a ver, ele não viu Jesus. Então Jesus vai ao encontro dele, para que ele pudesse vê-lo. E aqui está a obra completa de salvação. É ver Jesus. É Jesus indo ao encontro. É abrindo nossos olhos para que a gente possa ver, para que a gente possa ver Deus. Ver a partir daquilo que Deus está fazendo. É a gente ter a certeza que um dia nós fomos cegos, mas agora a gente vê. Vê porque Deus abriu os nossos olhos. Um dia nós éramos cegos no nosso entendimento, a gente nunca conseguia crer, nunca conseguia entender, porque agora eu consigo. Porque Deus abriu os olhos do nosso entendimento. O nosso coração que estava em trevas, agora uma luz brilhou e venceu. Nós vimos a luz de Deus por meio de Cristo. Ele é a luz do mundo, ele é a luz que faz a gente ver. Então aquele homem agora viu Cristo. E aí ele recebe salvação. E qual é o resultado? Ele cai de joelhos adorando a Jesus. É isso que nós precisamos. Jesus não pode só nos curar, ele tem que ser o nosso Salvador. Ele não pode fazer apenas um milagre, ele tem que transformar o nosso coração. Ele abre os nossos olhos, mas também ele nos dá um novo coração. Ele nos liberta, mas ele traz luz também. Nos liberta, não apenas do mal, mas nos liberta de falsas crenças, de teologias ruins, de mentira. Ele nos traz a verdade, ele nos traz o poder de Deus, que é a palavra, para a salvação. E ele diz àquele homem o seguinte: Eu vim a esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Nossa, que estranho isso. Será que ele vai fazer com que quem tem visão agora fique cego? Não é isso. Está falando espiritualmente. Você que era cego, precisava de alguém, de ajuda, suplicou. Eu vim para você. Eu vim para abrir seus olhos para que você possa ver espiritualmente. Você estava morto espiritualmente, eu vim te dar vida. Mas tem gente, ele está se referindo aos fariseus e aos outros, que acham que veem, que acham que enxergam, que pensam que sabem. E a esse eu vim expor eles tanto que eles vão entender que eles são cegos. Eles são verdadeiros cegos. E aí então Jesus diz ali nos versículos finais, 40 e 41. Alguns fariseus estavam por perto, o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Eles já perceberam o recado. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois vocês afirmam que podem ver.
Olha que coisa interessante. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados, porque vocês precisam de salvação. E a condenação de vocês está porque vocês afirmam que não precisam de um Salvador, que você consegue ver por si próprio. Que as boas obras de vocês abrem os olhos de vocês, lhe traz a luz, ela vai fazendo você evoluir para vocês terem um espírito de luz. Vocês estão cegos. Cegos nos seus próprios entendimentos. Cegos naquilo que falaram para vocês. Vocês estão diante da própria luz, mas não conseguem ver. Aqueles que estavam cegos, eu abri os olhos deles. Mas vocês que acham que veem, na verdade vocês estão cegos, vocês estão perdidos. E cegos, guiando cegos, vão cair em abismos. Aqui vale muito bem aquele ditado, que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Os fariseus, diante de Jesus, não queriam vê-lo. Não queriam conhecê-lo. Mas Jesus é a luz que vence a nossa escuridão. Jesus nos faz ver Deus e enxergar do ponto de vista do reino dos céus. É sobre isso. João 9 responde a uma pergunta. Quem pecou para ele nascer cego? Ele ou seu pai? E aí aqui termina mostrando que Jesus não veio trazer condenação, mas salvação. Você vai perceber que nos mostra que Jesus traz salvação. Ele respondeu essa pergunta, pois ele veio mostrar que há perdão para todos, a restauração para todos, a salvação para todos. Basta você confessar que precisa de um Salvador, que você não consegue